Na sua obra, o comentário ao Evangelho segundo Mateus, logo no começo, ele vai muitos anos depois da morte de Santo Irineu. Vamos somente recordar qual foi o ano da morte de Santo Irineu. Morreu no ano 202. São Jerônimo vai ali por volta dos anos 400, 402, ele escreve essa obra. Portanto, quase 200 anos depois de Santo Irineu. De Santo Irineu até São Jerônimo, ninguém tinha feito aquela interpretação até então inédita, primeira, de Ezequiel capítulo 1 e de Apocalipse capítulo 4. São Jerônimo retoma isso e consolida, isto é, se identifica, se afina com a mesma interpretação do grande, hoje, doutor da igreja como ele. Que esses 4 evangelhos foram prefigurados muito antes, prova-o também o livro de Ezequiel, no qual se descreve assim a primeira visão. Distinguia-se no centro a imagem de 4 seres. Seus rostos tinham todos eles figura humana, todos os 4 uma face de leão pela direita, todos os 4 uma face de touro pela esquerda e todos os 4 uma face de águia. A primeira face de homem simboliza Mateus, que começou a escrever como de um homem, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A segunda, Marcos, no qual se ouve a voz de um leão que ruge no deserto, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. A terceira, a do touro, é a que prefigura que o evangelista Lucas situou o começo do seu relato a partir do sacerdote Zacarias. A quarta simboliza o evangelista João, que tomando as asas de águia e lançando-se com prontidão às maiores alturas, escreve sobre o Verbo de Deus. Mesma interpretação de Santo Irineu, que já havia falecido há quase 200 anos. Já temos, sem dúvida alguma, o consenso da Igreja mais do que consolidado. Muito bom. É uma benção a gente começar, então, a ver a história. Fatos históricos, escritos de homens como esse. E sabe, o Dom José Falcão, quando o senhor falava, Quando o senhor foi falando da vida de São Jerônimo, eu fui imaginando a vida de um homem desse que vai para Jerusalém, quer viver uma vida reclusa. E depois o Papa pede, é uma missão dada, você vai interpretar, você vai traduzir a Bíblia. Aí você fica imaginando, a Bíblia está escrita numa determinada língua, e aí para ele traduzir, ele teve que se dedicar a cada palavra, ou seja, o que esse homem aprendeu de Bíblia, o que esse homem bebeu de Deus, o que esse homem foi assistido pelo Espírito Santo para fazer isso, não deve ter sido muito grande a inspiração que ele recebeu. É verdade, estudando a vida de São Jerônimo e analisando as obras dele, é que a gente percebe quão meticuloso ele era ao transcrever na própria língua determinadas expressões e a dizer, naquela versão de Teodosião era assim, nessa outra era assim, etc. E ele, digamos assim, ele é de uma honestidade intelectual tremenda, porque ele sabe que, primeiro, ele gozava de muito prestígio na igreja e sabia que suas obras seriam lidas por todo mundo e tinha adversários tremendos, então ele foi muito meticuloso, a obra de uma perfeição indiscutível, tudo aquilo que ele escreveu. Muito bom. Meus queridos, estamos terminando este terceiro bloco, ainda temos mais um bloco, o programa está quase acabando, nós vamos continuar com o São Jerônimo, então não sai daí não, um breve intervalo e nós já retornamos. O nosso último bloco, o programa Força de Deus, está acabando. Vamos aproveitar ao máximo, porque o programa de hoje está bom demais com os padres da igreja sobre os 4 evangelhos. Nem mais, nem menos. Estamos aprendendo isso
está ficando muito claro para nós. Ouvimos falar de São Jerônimo, que se baseia muito no que Santo Irineu já tinha dito dos 4 evangelistas, dos 4 animais. E aí eu pergunto, Dom José Falcão, se São Jerônimo também falou alguma coisa sobre dados dos autores de Mateus, de Marcos, Lucas, de João. Se ele falou alguma coisa sobre? Sim, falou. Não foi o primeiro, é verdade, porque Pápias já havia falado, mas não dos 4, falou de Mateus e de Marcos. Depois, nós vimos Orígenes, nós vimos Santo Tertuliano, vimos também São Cirilo de Jerusalém, etc. E essas informações vão se juntando num corpo que vai adquirindo uma solidez tremenda para que se possa afirmar: os evangelhos foram 4, e isso não está explicitamente na Bíblia, e os autores dos 4 evangelhos, Mateus não está no Evangelho segundo Mateus, Marcos não está no Evangelho segundo Marcos, Lucas não está no Evangelho segundo Lucas, nem João está no Evangelho segundo João. É a Igreja quem afirma isso. E São Jerônimo, que já havia falado no texto anterior, do bloco anterior, associando cada evangelista a um animal, de Ezequiel capítulo 1 e Apocalipse capítulo 4, agora, na mesma obra, ele nos dá informações preciosas sobre esses autores, respondendo explicitamente a sua pergunta. Vamos ao texto. O primeiro de todos é Mateus, publicano, de sobrenome Levi, que escreveu seu evangelho em hebraico na Judéia, principalmente por causa daqueles dentre os judeus que acreditaram em Jesus e que já não conservavam sombra nenhuma da lei, uma vez que esta deu lugar ao evangelho. O segundo é Marcos, intérprete do apóstolo Pedro e primeiro bispo da igreja de Alexandria, que antes não conhecera o Senhor, porém aquilo que ouvira pregar o seu mestre, São Pedro, narrou mais de acordo com a fidelidade do que com a ordem dos acontecimentos. O terceiro é o médico Lucas, sírio-antioqueno de nascimento, cuja máxima glória está em seu evangelho. Discípulo do apóstolo Paulo nas regiões da Acaia e da Beócia, redigiu o livro indagando alguns fatos bastante antigos e, como ele mesmo confessa no prólogo, relatando mais coisas ouvidas que vistas. O último é João, apóstolo e evangelista, a quem Jesus queria muitíssimo, o qual, reclinado no peito do Senhor, bebeu as mais puras águas dos divinos ensinamentos e foi o único que mereceu ouvir do Senhor na cruz: eis aí a tua mãe. É um testemunho preciosíssimo, de uma força, não só por consolidar e reiterar e se associar com todos os depoimentos dos padres da igreja anteriores, a começar de Pápias, que foi discípulo do apóstolo João. Aqui nós estamos, São Jerônimo nasceu no ano 347 e morreu no ano 420. Portanto, tudo que os padres da igreja disseram, com exceção da interpretação alegórica de Santo Irineu, que foi uma novidade, mas São Jerônimo não só se identifica com os padres anteriores a Santo Irineu, como faz a mesma leitura de Santo Irineu de Ezequiel, capítulo 1 e Apocalipse, capítulo 4. E, lógico, nos dá essas informações preciosas.